Meus irmãos e irmãs, graça e paz. É uma alegria enorme estarmos juntos para continuarmos o nosso estudo acerca de antropologia bíblica. Como nós sempre gostamos de lembrá-los, estamos estudando raça humana, origem, queda e redenção. E nós estamos vindo de lições extremamente importantes que têm nos feito refletir sobre a nossa condição humana, o nosso papel, a nossa missão e tudo aquilo que nós podemos fazer pelo reino de Deus. Então, bem-vindo, bem-vinda, está começando o programa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 4, ela tem como título os atributos do ser humano. Nosso textuário está em Salmo, capítulo 32, versículo 9, que diz: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. A nossa verdade prática diz: Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículo 1 até o 10. São 10 versículos em que Paulo traça uma análise daquilo que marca e daquilo que caracteriza o homem. E o objetivo geral, mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Amém? Então, esse é o norte inicial que nós daremos à nossa revista, a nossa lição. Muito bem, então hoje nós vamos estar refletindo, estudando sobre os atributos do ser humano na nossa quarta lição. E a título de introdução, eu quero relembrar algumas coisas com os irmãos. Lembre-se que quando nós estudamos teontologia, né? O que é teontologia? Teontologia é a parte da teologia que estuda Deus, especificamente Deus. E quando você estuda Deus, você traça atributos que são inerentes a Deus. Por exemplo, eu tenho certeza que todos os irmãos que estão me ouvindo e me vendo aí na tela já escutaram dizendo que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Isso são atributos divinos. O homem não tem esses atributos. Deus, por exemplo, ele também é autoexistente, ou seja, ele é alguém que sempre existiu, né? Deus não teve uma origem, não tem um meio e jamais terá um final. Isso que eu estou falando para os irmãos refere-se a atributos, ou seja, características do nosso Deus. A palavra atributo significa isso, característica. Quando a gente fala de Deus, lá em teontologia, a gente estuda alguns atributos que podem ser comunicados parcialmente ao homem. Por exemplo, a eternidade, né? O homem ele tem uma origem, mas em Deus ele é eterno, o homem não tem fim. A carne perece, mas a nossa existência imaterial perpetua-se pela eternidade, seja no céu, seja no inferno. Bom, agora, o homem, como obra criada, também tem atributos. E a nossa lição de hoje, ela vai justamente nessa abordagem. Quais são os atributos do homem? Se você, professora, consultar várias fontes de estudo, de teologia sistemática, fontes de livros teológicos que versam sobre a antropologia, o irmão vai ver que existe diferentes maneiras de classificar ou de organizar aquilo que forma os atributos do homem. Mas, em essência, a gente pode resumir esses atributos em 4 ou 5 grupos. Immanuel Kant, que era um filósofo, filósofo, sociólogo, muito conhecido,
ele organizou esses atributos na visão dele em três, mas pensando em termos teológicos, nós podemos agrupar em mais campos. Por exemplo, nós podemos falar dos seguintes atributos, né? Eu vou organizar um pouquinho diferente do que a apóstolo organizou, só para os irmãos entenderem qual é a visão majoritária na teologia, mas depois eu vou seguir a nossa revista, até porque a nossa aula não pode se desviar daquilo que foi proposto pelo nosso comentarista. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós dizemos é que o homem possui intelecto. E quando a gente fala em intelecto, nós estamos nos referindo sobre a mente, ou seja, a parte racional do homem, ok? A parte racional do homem. O homem também, além do intelecto, é dotado de emoções, tá? Emoções que caracterizam, que marcam o homem. As emoções, elas estão plenamente contempladas naquilo que nós chamamos de sentimentos. Além do intelecto e das emoções, o homem também possui vontade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Essa questão de vontade está associada à liberdade de escolha. Isso é importante, tá? Liberdade de escolha. Isso também caracteriza, marca o homem. E assim também a vontade está ligado com a consciência, e a consciência, meu irmão e minha irmã, nada mais é do que a capacidade de fazer escolha moral, tá? Repare que há uma ligação muito próxima com a vontade. E também nós temos a espiritualidade. Então, nós podemos, de forma abrangente, em qualquer livro de antropologia, de teologia que o irmão pegar, fazer essa divisão aqui, ó, em relação aos atributos mais gerais do homem. Ou seja, o homem, ele possui intelecto, o homem possui emoções, o homem possui vontade, o homem possui consciência e o homem é naturalmente um ser espiritual. E por que é importante nós trabalharmos com os atributos do homem? Porque são justamente esses atributos que vão nos separar do restante dos animais criados. São esses atributos que nós herdamos através do sopro do Espírito de Deus, do Ruach HaKadosh. É justamente esses atributos que nos fazem únicos, que nos fazem especiais e joias da criação, ok? Portanto, a título de introdução, essas são as informações importantes que nós queremos colocar para os irmãos. E nós vamos conversar sobre algumas delas. O nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade, ele faz algumas mudanças de divisão, de nomenclatura, mas em essência ele vai caminhar para o que está colocado aqui. Muito bem, o nosso tópico 1, ele tem como título a espiritualidade humana. Espiritualidade humana. Irmãos, antes de nós dissertarmos sobre isso aqui, nós temos 2 pedidos para serem feitos. Pedidos muito importantes. Se você está gostando desta aula, se ela está te edificando, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a nossa aula. Deixar aqui o seu comentário, a sua crítica, tá? A sua sugestão é muito importante. Como sempre a mídia diz, né? Venha fazer o programa EBD conosco. É muito importante a sua participação. Se você não se inscreveu no canal ADMP TV, você está convidado a fazer isso agora, antes da aula começar, e já aproveitar e clicar nesse sininho de notificação que está logo aí, porque assim que aparecer o banner de estreia no nosso programa, você já será notificado. Não perca a estreia, nós queremos colocá-lo um pouco mais cedo. Por quê? Porque a nossa intenção
é interagir com você na estreia, tirar suas dúvidas à medida que o programa for transcorrendo, tá? Você pode acessar ali o box de chat, colocar o seu comentário ali, sua pergunta, e nós iremos interagir ao vivo ali durante a estreia aqui no canal ADMP TV. Amém? Meus irmãos, a espiritualidade humana. Alguém já disse em outros momentos que o ser humano, ele é terrivelmente religioso. Essa expressão ela é curiosa, não foi um teólogo que disse, foi um sociólogo na verdade, e ela é interessante porque ela expressa bem essa parte do ser humano que busca a todo momento, até de forma inconsciente, ter um contato com algo transcendental. Eu estou dizendo algo ainda porque nem sempre essa busca pelo transcendente ela passa exatamente por Deus, e sim por uma divindade qualquer. Quando você pensa em espiritualidade humana, eu sempre gosto de dar um exemplo, uma ilustração. Se você pegar um bebê recém-nascido e deixá-lo em uma ilha deserta, totalmente isolado, supondo, óbvio, que seja possível esse bebê ter condições de se desenvolver e sobreviver até a fase adulta, se você voltar e ele não vai ter contato com nenhum ser humano, tá? Nenhuma espécie de cultura, com nada. Ele vai viver na natureza pura, crua. Se daí 30 anos você voltar naquela ilha e este ser humano ainda estiver vivo, você vai perceber que ele provavelmente, aliás, que ele com certeza desenvolveu uma divindade para adorar. Essa capacidade do ser humano de buscar o espiritual, ela advém de uma característica muito importante. O ser humano, ele é curioso. Então, o ser humano, dentro da sua curiosidade com o mundo, busca o tempo todo entender as questões do universo. Essa curiosidade com o mundo, que eu acabei de colocar aqui para os irmãos, acaba projetando um homem na busca pelo sentido da vida. E essa busca pelo sentido da vida é que atinge o seu ápice, ela atinge o seu ápice, o seu ponto máximo, quando há uma espiritualidade emergindo, ou seja, acaba que o homem acredita em Deus através da sua busca pelo sentido da vida. Paulo fala muito bem sobre isso lá em Romanos, quando ele fala que a natureza, as obras criadas, torna o homem inexcusável diante de Deus. Lá em Salmo também diz que a criação testifica da existência de Deus, ou seja, essa busca pelo sentido da vida, pela curiosidade daquilo que o rodeia, é que torna o homem um ser religioso, um ser espiritual por natureza. Eu quero que você tome cuidado, porque ao abordar este tema, você corre o risco de ser repetitivo em relação à lição passada. Então aqui o foco não é estudar a parte espiritual, não é estudar o espírito do homem, mas sim o porquê que o homem se apega a essa parte espiritual, a essa busca pelo transcendente, a essa busca por aquilo que quebra as regras da matéria, as chamadas leis naturais do universo. Então, uma parte disso está vinculado a isso. E o que é espiritualidade? O que é espiritualidade? Então, anote aí o que é espiritualidade. Nós dizemos, e aí eu vou usar uma expressão minha, tá? Uma expressão minha que eu digo assim, uma leitura minha, que a espiritualidade
ela é o reconhecimento por parte do homem, anote isso aí por favor, reconhecimento por parte do homem da existência de um ser ou deidade suprema, criadora, que organiza a sua vida e que dá a ela um sentido e uma missão. Olha só que coisa interessante, hein? Olha que coisa importante, tá? Então, resumindo o que eu falei, você pode voltar o vídeo, pode pausar para você anotar isso aí, mas em síntese, o que eu estou dizendo para você é que o ser humano é espiritual por natureza, porque ele naturalmente crê, é quase que, digamos, uma fé natural, de que existe um ser criador. E aí, meus irmãos, a gente pode até transcender isso aí, dependendo das pessoas, que existem seres criadores, seres divinos, que regem a existência, o cotidiano, o sentido e a finalidade de nós estarmos aqui na Terra. Não é toda manifestação espiritual que é correta ou que vem de Deus, mas isso não está sendo colocado em pauta aqui. Uma prova de que o ser humano é um ser espiritual por potencial é você verificar que onde há civilização humana, há ali uma expressão de religiosidade. Olha, percebeu? Anote isso aí, anote isso aí. Uma prova de que o ser humano é um ser espiritual em essência é que onde houve e há a implantação e o florescimento de uma civilização humana, em menor ou em maior estágio de evolução, você vai ver ali manifestações da sua expressão religiosa, da sua religiosidade. Catedrais, urnas funerárias cerimoniais, rituais pós-morte, de crença em vida pós-morte, tudo isso mostra essa procura existencial do humano pelo espiritual. Portanto, você nunca vai ver um animal criando uma capela. Você nunca vai ver um animal irracional criando uma igreja ou organizando uma liturgia de culto. Isso é inerente ao homem devido ao seu atributo de espiritualidade. A Bíblia fala sobre isso e expressa de duas maneiras, expressa isso de duas formas. Primeiro, Paulo deixou bem claro que o homem é um ser espiritual, e aí é interessante porque ele usou um termo curioso, ele diz supersticioso, quando ele discursa no Areópago para os atenienses, lá na cidade de Atenas, na Grécia, cidade-estado de Atenas. E aí lá em Atos, ele diz assim, Atos capítulo 17, versículo 21 e 22, siga-me na leitura. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Traduzindo, os atenienses eram fofoqueiros. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. A palavra aqui, religare, do latim, quer dizer um tanto religiosos. E essa característica de nós sermos religiosos é justamente o que nos faz buscar tanto a Deus. O salmista Davi, ele é muito feliz quando expressa essa busca espiritual por Deus, quando em Salmos 42, versículo 1, ele diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Veja só, a alma suspirando, a alma clamando por Deus. O ser humano é um ser espiritual em essência. Bom, segundo tópico de nossa revista diz racionalidade do ser humano. A racionalidade do homem. Racionalidade do homem. Bom, o que significa racionalidade? A palavra racionalidade vem, como os irmãos já devem estar imaginando, da palavra razão. Razão.
E o que é razão? Razão, e aí eu vou usar até uma leitura pessoal do verbete do dicionário, né? É a capacidade do homem de processar ou de criar um pensamento dedutivo, e aí eu vou até aumentar, pensamento dedutivo e indutivo, baseado em duas premissas, e de chegar a uma conclusão. As duas premissas é o que nós chamamos de hipótese e tese, ou tese, hipótese, e formam o pensamento silogístico. Veja bem, eu vou voltar no que eu falei aqui para você não perder nada e entender o que eu estou dizendo para você. Racionalidade, anote isso aí, meu irmão, minha irmã, não fica só olhando para mim não, anote, isso aqui é uma aula, é uma escola, então você tem que anotar aí na sua Bíblia, no seu caderninho de esboço, tá, na sua folha, no seu plano de aula, as informações que são relevantes, e isso é relevante. Racionalidade é a capacidade do homem de ter um raciocínio, silogístico. O que significa silogístico? Capacidade, concluir um resultado através da formulação de hipótese, tese. Irmãos, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O ser humano, ele é o único capaz de parar, olhar para um problema, para um fenômeno que está acontecendo. Isso depois, inclusive, a ciência se debruça muito sobre isso. Você vai ver, por exemplo, o método científico organizando isso aí. O próprio René Descartes, depois, estabelecendo as bases da chamada ciência moderna. Você vai perceber que, basicamente, o raciocínio silogístico, ele se pauta como? Eu estou olhando o fenômeno. Esse fenômeno normalmente é um fenômeno natural, por exemplo, um eclipse, a mudança de posição de estrelas, o raio, os trovões, a chuva, enfim. Eu começo a observar aquele fenômeno, aí eu crio na minha cabeça uma hipótese, tá? Que é o que eu acho que aquilo significa, e uma conclusão que é a minha tese, e aí eu vou em cima disso trabalhar para descobrir se aquilo que eu estou pensando é verdadeiro ou falso. Portanto, racionalidade é a capacidade do homem de formular ideias, de processar informações e de concluir algo como verdadeiro ou falso. Ou seja, o homem é capaz de colocar proposição. Ok? Proposição, meu Israel. Isso, proposição. A capacidade intelectual do homem é a capacidade de forma autorreflexiva ele julgar uma informação verdadeira ou falsa, através de observação, através de análise, através de estudo. Nenhum animal faz isso. Isso é uma característica do homem. E um detalhe interessante é que a racionalidade do homem é o que nos torna seres autônomos. Nós não somos androides. Nós não somos pessoas que agem apenas por instinto. A capacidade de refletir, analisar situações é o que nos torna racionais. E a racionalidade tem duas filhas, não é? Que é a inteligência e a sabedoria. E é por isso que a Bíblia valoriza isso, ao ponto de que o proverbista bíblico, lá em Provérbios 23, ele diz assim: compra a verdade
e não há vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Amém? Muito bem. Terceiro atributo que o homem tem, além da espiritualidade e além da racionalidade, aí nós vamos para o tópico 3, seguindo a nomenclatura de nossa revista, e no tópico 3 nós temos a sociabilidade. Sociabilidade, aqui deu uma travadinha na palavra, sociabilidade humana. Bom, o que vem a ser a sociabilidade humana? É curioso porque a capacidade de viver em sociedade, nós poderíamos a grosso modo dizer isso, tá? Que sociabilidade é a capacidade de viver em sociedade. Não é um aspecto único do homem, ou, digamos, exclusivo do homem, tá? Então, capacidade de se interagir com o semelhante, e viver em sociedade. Não é uma característica exclusiva do homem. Alguém poderia dizer assim, mas o homem não apenas vive em bando, né? Porque os lobos, por exemplo, eles formam as suas alcateias, as abelhas, elas vivem em enxames. Então, viver em sociedade não é um atributo apenas do homem. Entretanto, meus irmãos, é sempre bom lembrar que o homem, além de viver em bandos, ele coloca uma estrutura hierárquica. Há uma hierarquia nesse processo. Alguém pode dizer assim, mas hierarquia existe em várias sociedades animais. Por exemplo, as abelhas são um baita exemplo de organização hierárquica. Zangões, operárias, rainha. As formigas também. Os próprios animais, os felinos que possuem o macho alfa, que é o chefe do bando, né? Os próprios símios, macacos, que também fazem isso. Mas a gente vai além. Então, além de viver sociabilidade do homem. Primeiro, organizar em conjunto. Bom, o homem faz isso, mas não apenas o homem faz. Aí o homem dá um salto. Cria patamar hierárquico. Beleza? Muitos animais já foram embora, mas há muitos animais que também promovem isso. Então, o terceiro passo da sociabilidade, além de viver juntos, de ter hierarquia, apresenta uma linguagem comum, uma linguagem própria de comunicação. O homem tem língua, o homem tem um padrão lexical. E é claro que alguém pode dizer assim, mas uma galinha, da sua forma de linguagem, ela fala com o seu pintinho. Os golfinhos são um exemplo de animais que possuem um sistema de comunicação extremamente avançado. As baleias, os próprios... enfim, animais em geral também desenvolvem uma forma de comunicação, se não verbal, sinestésica, que é corporal, de movimento. Por exemplo, uma abelha, ela se comunica com uma abelha operária, ela se comunica com outras abelhas através de uma dança. E a sua posição e ritmo de dança indica não apenas a distância, mas a posição exata em que está aquelas flores que contém o pólen, então necessário para que elas fabriquem o néctar e posteriormente para que elas peguem o néctar e fabriquem o mel. Entretanto, nós estamos empatados então, certo? Nós nessa parte de sociabilidade humana, nós estamos empatados, ok? Com alguns animais irracionais. Nós viemos em grupo, nós temos uma certa hierarquia, nós criamos uma linguagem, mas aí está a nossa maior diferença. O homem não apenas cria uma linguagem, como ele também estabelece uma escrita. E isso nenhum outro animal faz. Então veja só, a sociabilidade humana, ela passa pelo seguinte. O ser humano então, vamos lá fazer uma coisa gradativa aqui, uma gradação. O ser humano, ele se organiza em grupos. Esses grupos geram uma hierarquia de comando e de funcionamento.
Essa hierarquia também leva a uma comunicação em forma de língua. Então o ser humano promove uma língua, e isso aqui não é essencial do homem, mas o homem finalmente pega isso aqui tudo e cria a ferramenta suprema, que é a escrita. O homem é capaz de registrar aquilo que faz parte da sua história. Nenhum animal cria ou registra o seu dia a dia. Não há desenhos, não há placas cuneiformes, não há nada disso que marque a outros animais que não seja o homem. E aí é claro que essa capacidade de escrever favorece com que o homem crie sub-áreas. E é interessante que é justamente pela sociabilidade humana que nós somos animais que não gostam de viver só. Nós não somos solitários. A própria Bíblia deixa isso bem claro lá na criação do homem, lembra? E viu Deus que o homem estava só, e viu Deus que isso não era bom, e aí Deus fez Eva para Adão, que nós estudamos aí algumas lições para trás. Portanto, meu irmão, minha irmã, veja que coisa importante, viver em sociedade marca o homem. É claro que há deturpações. Em lições posteriores, nós estaremos estudando a civilização humana e veremos que a sociabilidade do homem promoveu isso aqui. E eu não posso terminar aqui, irmãos, essa parte, sem deixar bem claro para os irmãos que a sociabilidade humana, muito mais do que apenas viver em grupos, é o que possibilitou ao homem passos essenciais, como por exemplo, interação, comércio, tá? Desenvolvimento. A sociabilidade é o fato do homem não matar um ao outro de forma irracional. Infelizmente sabemos que há assassinatos, que há mortes, mas em geral o ser humano ele é domado, ele é domável, ele doma, entre aspas, a sua natureza animal. Ok? Então tá aí a sociabilidade humana. Quero que você observe que existe mais informação na apostila, mas o nosso objetivo aqui não é repetir o que está na apostila ou na revista. Você já tem isso aí na sua revista, é você complementar o que já está lá, ok? Penúltimo tópico que nós temos aí, essa lição, ela tem um pouquinho mais de tópicos do que os demais tópicos, como os irmãos podem observar, se os irmãos notarem, ter um pouquinho mais de informação, mas são os atributos. Ele fala sobre a liberdade humana. Vou pôr aqui para os irmãos. Tópico 4, a liberdade humana. E aqui, meus irmãos, eu quero associar liberdade, tá? Eu quero juntar liberdade à vontade, tá bom? Vontade. E o que isso aqui significa? Significa que o homem é livre. E livre para quê? Livre para andar de um lado para outro? Também. Mas mais do que isso, o homem, ele é livre para fazer escolhas. Ele é livre para fazer escolhas. Irmãos de Israel, eu não entendi. Os animais também não fazem escolhas, meus irmãos. Uma coisa extremamente importante de você destacar para os seus alunos nesse tópico é que vontade não é a mesma coisa que instinto, tá? Nós estamos falando da vontade no sentido, repito, de fazer escolhas. Um animal, ele age de forma instintiva. Ele não vai escolher entre, bom, eu quero comer frutas ou legumes, eu quero comer carne, maçã de peito, eu quero comer filé. Não, isso não existe no animal. Ele come o que quer porque ele quer sobreviver, tá? Então, quando a gente fala liberdade, não é o instinto, porque isso nos marca. Eu vou até dizer para os irmãos
que a liberdade está associada a eu poder fazer escolhas de acordo com o meu querer. E o meu querer, ele é extremamente subjetivo. Por isso que a vontade, ela é individual. Por que que o meu querer, ele é subjetivo? Porque o meu querer está associado com outro atributo do homem, que é a consciência. Ou seja, a minha consciência, ela é um atributo natural que eu tenho, que me diz o que é certo e o que é errado, de forma que eu até posso fazer o que é errado, mas eu tenho essa convicção. Eu posso escolher fazer o certo, eu posso escolher fazer o errado, mas eu sei que aquilo é certo ou errado. Então, a vontade, ela está intrinsecamente ligada com a consciência. Então, repetindo, o que é a liberdade humana? É a capacidade de você fazer escolhas morais, que confrontem o seu instinto ou que vá até contra o seu instinto. Por exemplo, o ser humano também tem instintos. O instinto sexual, por exemplo, é algo que todo ser humano tem. Agora, esse instinto está sujeito à minha vontade de obedecê-lo ou não. Então, eu sou um homem casado. Então, sendo um homem casado, eu sei que eu tenho que ser fiel à minha esposa. E isso é importante porque eu escolho ser fiel. Eu escolho ser fiel. E é detalhes que devem ser passados. Mas espera aí, não existe uma liberdade plena, porque todo ser humano, ele tem um cânon, ele tem um código de conduta, ele tem um sistema que o prende. Cuidado, liberdade não é libertinagem. Você fazer tudo o que você quiser não é liberdade, é bagunça. A liberdade é você escolher o que você quiser dentro dos princípios que pautam você. Agora, se você não tem princípios, você pode fazer o que você quiser. Eu quero pular de uma ponte. Vai e pule, mas vai haver consequências. E isso é uma marca do homem. Repare, um animal, ele age de forma instintiva para preservar a sua vida, enquanto que o homem, ele faz escolhas em geral. Detalhe, a prova de que o homem tem liberdade de escolha está na própria criação do homem. Foi uma das primeiras coisas que Deus fala para Adão. Quer ver? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Há aqui um imperativo, tá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Imperativo. Mas aí Deus, olha só Deus dizendo, mas você pode escolher. Porque no dia em que dela comeres, ou seja, se você comer, certamente morrerás. Ou seja, o homem pode sim escolher, tem liberdade. E veja bem, a liberdade associada com a sua consciência foi bem descrita por Paulo, lá em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao versículo 15. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. O que está falando aqui? O ser humano sabe o que é errado ou não, mesmo muitas vezes não conhecendo as escrituras sagradas, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Escrita em seus corações, consciência, testificando juntamente a sua consciência e aos seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, meus irmãos, não há ninguém inexcusável diante de Deus. Esse tribunal aqui torna todos sujeitos ao destino de Deus. Meus irmãos, o último tópico nosso, eu vou ser rápido nele e provavelmente os irmãos também, porque foi um tópico que nós comentamos bastante na parte de mordomia, que é a criatividade humana,
a criatividade humana e o trabalho. Humana e o trabalho. E eu vou dizer para os irmãos, inclusive, que isso aqui marca peculiarmente o homem, porque é o seguinte: o homem é um ser criativo. A criatividade é a capacidade de inventar. Um castor, por exemplo, ele consegue fazer ali um dique numa represa, mas só o homem tem capacidade de criar um instrumento movido por água que vai gerar energia. Então observe que o homem tem capacidade criativa. Essa capacidade criativa ela é limitada àquilo que o homem tem capacidade de fazer, mas ela é um resquício do atributo criador de Deus. Criatividade vem de criare, quer dizer exatamente isso, você gerar algo. Então o ser humano é um ser criativo. Você nunca vai ver um animal criando alguma coisa. Ele pode até improvisar. Por exemplo, um macaco, ele pode improvisar um pedaço de pedra ou de pau para quebrar uma noz, para quebrar um coco. Mas você nunca vai ver um macaco criar uma ferramenta para triturar aquilo ali, né? Ele nunca vai criar um martelo. Isso não faz. Quem faz isso é o homem. E da mesma forma, o homem também cria vínculos trabalhistas para manter o seu sustento, para comércio. Isso é característica natural do homem, mas nós já conversamos bastante sobre isso aí lá em Mordomia Cristã. Você pode inclusive aproveitar aquela lição e acrescentar aí no seu planejamento. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa continuar abençoando. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com você, que esta aula seja frutífera na sua vida. Se gostou, em nome de Jesus, compartilhe, deixe o like e o seu comentário. Nós queremos saber de onde você é. Na estreia estaremos juntos, tirando as dúvidas e respondendo aos seus questionamentos. Que Deus em Cristo Jesus te prospere sempre mais. Semana que vem estamos de volta em nome de Jesus. Amém.